Olá, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês, com todos vocês nesse dia, dia lindo que o Senhor fez. A palavra de Deus nos diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje eu acordei com uma felicidade muito grande no meu coração. E às vezes você acorda feliz e não sabe nem por quê. E aí, quando você para pensar, para refletir, gente, por que que meu coração tá tão cheio assim de alegria? Aí você entende. Eu fui salva. Eu fui salva por Cristo Jesus quando ele se entregou naquela cruz por mim, quando ele morreu no meu lugar, quando ele levou sobre si os meus pecados. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo que hoje nos traz paz, ou seja, o que me deixa feliz hoje, o castigo que me traz paz, estava sobre os ombros dele. Então é muito, muito bom você acordar e saber a quem você pertence, né? É muito bom. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês essa manhã, que está lá no livro de Mateus, Mateus 24. Queridos, nos últimos dias é impossível pregar sobre outra coisa que não seja a salvação de nossas almas. Estamos vivendo dias terríveis, terríveis. Eu tenho falado muito sobre isso nos vídeos que eu tenho gravado, nas palavras que eu tenho ministrado. É impossível pregar nos últimos dias algo que não seja sobre a vinda do Senhor, sobre a salvação de nossas almas, sobre o que temos feito para o Senhor, para que o reino do Senhor avance. Então, hoje eu gostaria de compartilhar essa palavra com os amados, que está lá no livro de Mateus. Eu estou usando a versão bíblica, que é a linguagem de hoje, para que fique mais fácil para que os amados entendam de uma maneira melhor, tá? Mateus 24, e o verso é a partir do verso 36, que diz assim: Jesus continuou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu senhor. Lembrem-se disso. O dono da ca... Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ele ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Queridos, muitos de vocês talvez já tenha dito, porque eu já disse em um tempo de ignorância, eu já disse assim: "Ah, eu tô cansada já. Eu já tô cansada de escutar que Jesus Cristo está voltando e até hoje ele não voltou. Desde que sou criança, eu ouço dizer que Jesus está voltando e ele não voltou até hoje." De repente você está dizendo isso, ou já disse isso, ou até está pensando nisso agora que eu estou falando sobre a volta do Senhor. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. De repente, você ainda não acredita que Jesus Cristo está voltando, mesmo em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, porque são as profecias do Senhor se cumprindo. E detalhe, isso é só o princípio das dores. Coisas piores ainda estão para vir, ainda estão para acontecer. O grande e terrível dia do Senhor.
É assim que a Bíblia se refere. O grande e terrível dia do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, eu gostaria que você parasse para pensar. Se você é cristão e está pensando assim, que o Senhor tenha misericórdia de você, porque você conhece a Bíblia e você sabe que isso é uma verdade. Se você não é cristão, que o Senhor também tenha misericórdia de você e que o Espírito Santo de Deus te faça compreender o que essa palavra está dizendo. Aqui diz que a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda de Jesus, que é o Filho de Deus, será como nos dias de Noé. Com certeza, se você não é cristão, você já ouviu falar sobre o dilúvio. Como foi o dilúvio? O Senhor deu a Noé uma direção para que ele construísse uma arca, porque ele estava tão triste, tão chateado com tudo que o ser humano estava fazendo sobre a terra. A iniquidade estava se multiplicando de uma maneira tão grande que estava entristecendo o coração do Senhor. E aí Deus chama Noé e fala para ele: olha, dá a ele as coordenadas. Constrói uma arca exatamente assim, assim, assim. Deu a ele a medida, a altura, a profundidade, como ele gostaria que fizesse. E Noé seguiu exatamente aquilo que o Senhor pediu. Sabe por quê? Porque Noé creu. Ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. Mas quando Noé estava construindo a arca, ele era tido como louco. Quando as pessoas perguntavam para Noé o porquê de ele estar construindo uma arca daquela, ele era tido como louco quando ele dizia o porquê. Que ele dizia que Jesus ia vir e que ia destruir a terra e que não ia sobrar um ser vivente sequer. Então, amados, hoje em dia, nos últimos dias, está tão difícil pregar sobre a volta do Senhor, porque estamos sendo taxados como loucos. Eu tenho batido muito em cima dessa tecla. Todas as oportunidades que o Senhor me dá, eu tenho enfatizado a volta dele. Porque, como eu disse no começo do vídeo, do começo da pregação, hoje em dia é impossível pregar sobre qualquer outra coisa que não seja a volta do Senhor. A salvação da sua alma. Queridos, é o bem mais precioso que temos. Não temos nada, não tem dinheiro nesse mundo que pague a salvação da sua alma. Porque ela já foi paga e ela foi paga com preço de sangue. Basta você querer. O que você tem feito? Você tem rejeitado o sacrifício da cruz? Não faça isso, querido. Não faça isso. A Bíblia está dizendo: será como nos dias de Noé. 2 homens estarão trabalhando no campo. Aqui é usado esse exemplo: 2 homens trabalhando no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres no moinho, moendo o trigo. Uma será levada e a outra será deixada. Quem será você nesse dia? Você será levado ou você será deixado? Não queira ficar aqui, querido, para ver o que vai acontecer. Serão dias terríveis, serão dias horrorosos. Não queira estar aqui para ver o que Satanás está preparando. O que o anticristo irá fazer aqui será algo inimaginável. Não queira saber, sabe? Não queira viver. Não queira estar aqui para presenciar os dias de horrores que as pessoas que estiverem aqui irão viver. Queridos, sem falar, hoje, agora há pouco, eu acabei de assistir um vídeo muito forte, um vídeo muito impactante, que o pastor presidente da minha igreja, ele mandou lá no nosso grupo. E esse vídeo, ele me tocou de uma maneira muito profunda, sabe? Ele está dizendo sobre a importância de amarmos uns aos outros, principalmente a nossa família, né? Os nossos maridos, esposas, filhos, pai, mãe, irmãos. A importância de amarmos porque nós não sabemos o dia de amanhã. Ele não nos pertence. O amanhã ele é do Senhor. Então, queridos, ame hoje, abrace hoje, peça perdão hoje, se arrependa hoje, faça hoje, porque o amanhã você não sabe o que pode acontecer amanhã. Jesus Cristo, preste atenção no que eu vou dizer.
Jesus Cristo, ele tem voltado todos os dias para alguém, para alguma pessoa. Olha quantas pessoas estão morrendo. Quantas? Eu perdi um primo. Deve ter uns 3 meses que o meu primo, a gente perdeu ele, né? Ele foi. Jesus o recolheu. Ele era cristão, um homem de Deus, foi acometido pelo Covid, a saúde estava debilitada e o Senhor o recolheu. Foi muito triste perdê-lo, muito triste, porque era uma pessoa que nós amávamos muito. Mas dentro do nosso coração, do coração da minha família, havia paz. Sabe por quê? Tínhamos e temos a certeza de que ele foi salvo. Porque o Espírito Santo de Deus trabalhava na vida dele enquanto ele estava vivo. E ele era um homem que pregava o Evangelho de Deus, ele vivia realmente a palavra do Senhor. E nós temos a certeza de que ele está com Cristo, de que a salvação da alma dele já foi paga. E você? E se de repente Jesus Cristo voltar para você hoje? Porque o Senhor Jesus tem voltado individualmente para muitas pessoas. Você pode simplesmente sair de casa para trabalhar hoje ou amanhã e não voltar mais. Acontece um acidente com você dentro do ônibus, o ônibus bate, você vem a óbito. Você está andando pelas ruas e de repente um carro bate em você, você é atropelado e você vem a óbito. Você está em casa reunido com a sua família e de repente você tem um infarto e você vem a óbito. Então, queridos, existem várias formas, várias maneiras de Jesus Cristo voltar para você. Estamos vivendo essa pandemia, de repente você é cometido pelo Covid, você não resiste e vem a óbito. E aí? O Espírito Santo me manda te perguntar nessa manhã, e aí? E se Jesus Cristo voltar para você agora, como está a sua vida? Como está a sua casa? Você tem certeza da sua salvação? Você precisa ter certeza da sua salvação, de como está a sua vida. Olha, conserte a sua vida. Eu tenho dito muito isso e eu não vou cansar de dizer. Sabe, você pode achar que eu estou sendo chata, que eu estou sendo repetitiva, mas se o Espírito Santo me manda dizer, eu vou dizer. Conserta a sua vida. De repente você está vivendo dentro da igreja de uma forma errada. De repente você passou uma vida inteira dentro da igreja, mas vivendo de uma forma, de uma maneira errada. Então, sem medo, sem dúvida no meu coração, fazendo aquilo que o Espírito Santo está me mandando fazer, conserta a sua vida, põe sua casa em ordem. Nós não temos poder para vencer a morte. Ela vai chegar, uma hora ela vai vir. E aí? Como está a sua vida? Como está a sua casa? Então, em nome de Jesus, eu convido você a refletir nessa palavra. O Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a tua igreja, para buscar a tua noiva. E se a noiva não estiver preparada, como será o casamento? É possível ter um casamento sem a noiva? Não é possível. Seja noiva do Senhor. Esteja adornada esperando pelo noivo, porque ele vem aí. E se não for aqui, assim como ele está dizendo aqui, ó, que será? Como será a vinda do Filho do Homem? Se não for como está escrito aqui para você, se de repente você não vê, porque eu tenho certeza que vai ser. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Mas se de repente você não ficar aqui para ver isso acontecer, se de repente o Senhor Jesus voltar para você hoje, como vai estar a sua vida? Para onde irá a sua alma? Tenha certeza da sua salvação. É o que o Espírito Santo me pede para dizer a você essa manhã. Aqui ó, no verso 42, que está dizendo assim, ó, fiquem vigiando, pois vocês não sabem o dia, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Vigie, fique vigiando. Aí, de repente, você está perguntando assim, Jéssica, como vigiar?
Como estar vigiando? Com a sua atitude, com a sua maneira de viver, com a sua conduta de vida, com o seu testemunho, sabe? Amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tomando cuidado com a sua boca, com as palavras que você profere. Tomando cuidado com a forma que você vive. Isso é estar vigiando. Fazendo aquilo que a palavra do Senhor te pede. Ainda continua lá no verso 43. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ele ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, se nós soubéssemos que dia o ladrão viria nos roubar, você nem iria dormir, você ia ficar o tempo todo vigiando para que o ladrão não entrasse e arrombasse a sua casa. Então, se você vigiaria o ladrão para não ser roubado, para não perder os seus bens, por que não vigiar a vinda do Filho do Homem para não perder a salvação da sua alma? Vigie, querido. Vigie as práticas, vigie sua conduta, vigie o seu testemunho. Quem tem sido você longe dos olhos do pastor? Quem tem sido você fora da igreja? Quem tem sido você? Vigie. O pastor não tem nada para te oferecer. A igreja não tem nada para te oferecer. A pessoa que tem poder para livrar sua alma do inferno é apenas a pessoa de Jesus Cristo. Então tenha cuidado, porque os olhos dele passeiam sobre a terra e ele contempla justos e injustos. Tenha cuidado. Aqui no 44 disse: por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Então, queridos, essa é a palavra do Senhor nessa manhã, nesse dia, para você, para mim e para você. Fiquem vigiando. Você não sabe o dia e nem a hora que o Senhor virá. E se você não viver para ver esse dia chegar, se de repente amanhã o Senhor pedir a sua vida, se de repente amanhã o Senhor decidir recolher você, o Senhor decidir voltar para você, como estará a sua vida? Para onde irá a sua alma? Para o inferno? Para o Hades? Ou você irá para o seio de Abraão? Aguardar o julgamento do Senhor. Tenha cuidado. Tenha cuidado, querido. Mais uma vez eu digo e repito, a salvação da nossa alma é o bem mais precioso que nós temos. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele tenha misericórdia de você e que você tenha tempo para se arrepender e abandonar o pecado. Que a paz do Senhor Jesus seja com você nesse dia. Amém?